Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 38. A calmaria antes da tempestade. Aqua começou a se arrepender de tudo o que fez até agora. Toda vez que fugiu ou lutou para salvar Ai, não fez nada além de atrair esse inferno para si. Agora ele estava completamente preso nesse tormento que ele mesmo criou. Não se mova tanto, Aqua-chan, a mamãe está tentando cozinhar. Ai disse enquanto equilibrava Aqua em seus braços enquanto mexia a panela. Então deixe-o cair. Depois que voltaram do hospital e Aqua pôde voltar para casa, ele ficou preso para sempre nos braços de Ai. Ela se recusou a deixá-lo se movimentar ou andar pela casa. Ou ele estava nos braços dela enquanto se movimentava, ou sentado no colo dela enquanto assistiam TV ou faziam aulas de inglês. Ele nem sequer podia ir ao banheiro ou tomar banho sem que ela o vigiasse como um falcão. Ele precisava andar e se movimentar, em vez de ficar preso assim. Ele até viu vasculhar a internet em busca de uma coleira para crianças e chegou a cogitar a ideia de comprar uma para que ele ficasse ainda mais preso. Ela decidiu não fazer isso, pois achava que seria muito desumano para uma criança, mas realmente considerou. Para piorar a situação, Ai finalmente conseguiu uma trava de segurança para crianças na TV, então ele não pode mais assistir a nada que não seja desenho animado infantil. Até Ruby ficou chateada, pois alguns dos seus animes, que ela normalmente assistia, agora eram considerados inadequados pela mãe ditadora. A atitude de Ruby não ajudou, pois ela estava ficando com ciúmes da atenção que ele estava recebendo de Ai. Eu te amo, querido. Ai disse enquanto beijava o topo da cabeça dele. Também te amo, mamãe. Aqua disse docemente, dando-lhe um abraço. Normalmente Ai ficaria em êxtase por ele finalmente demonstrar afeição, mas considerando que essa mudança em sua personalidade aconteceu depois que Kamiki o machucou, ela não sentiu nada além de preocupação. Não havia a mínima chance de ela perder o filho de vista. Depois de fugir 3 vezes e quase morrer 2, ela jurou que nunca o deixaria a mais de um braço de distância. Ruby ficava um pouco irritada às vezes, então compensava dando aulas extras de dança para ela, para que se sentisse tão amada quanto Aqua. Ela simplesmente não conseguia se conter. Estava com tanto medo de perdê-lo, já que ele sempre se metia em encrencas, que precisava ficar de olho nele. Mesmo quando Miyako observava, ela fazia chamadas de vídeo constantemente para poder vê-lo pessoalmente. Era até difícil olhar para o filho naquele momento, já que ele estava coberto de bandagens e com o braço numa tipoia ainda mais resistente desde que o ferimento inicial foi reaberto. Ele parecia muito machucado e se movimentava com muita dor. Mas ela tinha que estar lá para cuidar dele e demonstrar amor depois do que aconteceu. O jantar está pronto. Ai gritou para as 2 pessoas na sala principal. Ai vestia uma blusa de manga comprida com decote em V e uma calça de pijama folgada, já que tinha terminado de trabalhar. Eren também tinha um pijama que Ai comprou para ele, assim como seus filhos. Ela gostava de brincar que toda noite era como uma festa do pijama. Ruby estava no sofá com Eren sentado no chão à sua frente, deixando-a brincar com o cabelo dele novamente. Ela riu ao ver a interação fofa entre eles. Já fazia alguns dias que Aqua se recuperou, então eles passaram a maior parte do tempo no apartamento dela, já que Eren entendeu que ela não queria deixar Aqua sozinha. Aqua olhou feio para Eren quando Eren sorriu para ele, sabendo muito bem que Aqua estava ficando irritado com a perda de sua liberdade. Um momento, mamãe. Estou trabalhando no cabelo do papai. Ruby gritou. Ruby-chan, ele não é seu pai. Ai gritou. Ela está me chamando de papai de novo, não é? Eren sorriu ao ver o quanto Ai estava envergonhada. Sim. Ela assentiu. Se você se casasse comigo, eu estaria, ele disse. Bem, ainda não para você. Ai deu uma risadinha. Você ainda precisa me comprar um anel. Pronto. Disse Ruby. O cabelo do Eren estava preso em Maria Chiquinhas, umas Maria Chiquinhas bem femininas. Ruby queria experimentar alguns penteados femininos, então perguntou se o Eren se voluntariaria. Eren corou um pouco quando Ai teve que cobrir a boca ao vê-lo. As Marias Chiquinhas não o favoreciam nem um pouco e o faziam parecer ridículo. Se ele fosse um pouco mais novo e ainda tivesse um pouco da sua gordurinha de bebê, ela quase o confundiria com uma menina. Eren está tão bonito, ela disse para Ruby. Que bom que você está gostando da minha humilhação. Eren olhou feio para ela, o que o fez parecer ridículo. É um visual que combina com você, querida. Ai deu uma risadinha. Aqua balançou a cabeça nos braços de Ai, embora estivesse feliz que aquela pequena família pudesse brincar. Aqua e Eren concordaram em manter a identidade de Eren em segredo de Ruby, já que era irrelevante se ela soubesse ou não. Era simplesmente uma precaução, já que ela tinha o hábito de contar tudo para Ai e eles preferiam que ela não mencionasse nada.
Eren realmente não via Ruby de forma diferente. Aqua disse que ela devia ter morrido jovem, então, para todos os efeitos, ela era basicamente uma criança de 4 anos, então ele sentia o mesmo por ela de qualquer maneira. Aqua era um caso diferente. Agora, sabendo que a Aqua era mentalmente adulta, Eren não conseguia imaginar como poderia formar um relacionamento paternal com ele. Ambos concordaram que seria constrangedor, então decidiram manter a mente aberta e ver como um relacionamento familiar progrediria. Apesar de tudo, Eren tinha muito respeito por Aqua. Mesmo sendo tecnicamente um adulto, ele ainda teve que enfrentar obstáculos intransponíveis para proteger Ai. Eren sentiu que Aqua fez um trabalho melhor do que ele faria naquele cenário. Eren se levantou e tirou os elásticos do cabelo, soltando-o das Marias Chiquinhas que Ruby tinha feito, fazendo-a gritar que ele tinha estragado tudo. Ai riu da reação de Ruby, embora parecesse que Eren tinha seus limites quando se tratava de mimar uma criança. Enquanto o grupo se sentava para jantar, Ai sentou-se ao lado de Eren e continuou suas aulas de escrita em inglês. Eren estava melhorando significativamente e conseguia entender o alfabeto na maior parte do tempo e soletrar algumas palavras. Era confuso para ele, e Aqua presumiu que isso se devia ao fato de estar aprendendo um conceito de idioma completamente diferente do dele. Depois que terminaram, Ai foi assistir a alguns desenhos animados na sala principal. Ela colocou um desenho apropriado para sua idade e sentou-se no sofá com Aqua nos braços, enquanto Ruby sentou-se no chão. Eren não estava prestando muita atenção, pois achava a TV chata, já que nunca cresceu assistindo a ela. Aqua e Ruby adormeceram quando ficou tarde, e Ai colocou Aqua no sofá para que ela pudesse preparar o futon. Ela pegou um cobertor e colocou um sobre Ruby e outro sobre Aqua para mantê-las aquecidas enquanto dormiam. Ela pegou alguns travesseiros para que elas ficassem confortáveis. Ela beijou as duas no rosto e foi para o quarto. Eles estão cansados, comentou Eren enquanto entrava no quarto para ajudá-la. Ruby-chan sempre adormece nessa hora, embora Aqua ainda esteja cansado da medicação que está tomando, disse ela. Ele fez um estardalhaço sobre isso, disse Eren enquanto se aproximava para ajudá-la com o futon. Ele não gosta de remédios, mas vai tomá-los, quer queira ou não, disse ela com uma piscadela e adotou o seu ídolo. Aí está o ato de novo. Eren riu. Desculpe, é um hábito, disse Ai. Tive que ir a algumas entrevistas ontem e ficou meio longo. Sobre o que vocês conversaram? Perguntou Eren. Bem, eu respondi as perguntas dos fãs, principalmente sobre coisas como quais guloseimas eu gosto ou quais gatos são os mais fofos, disse ela. É só isso? Perguntou Eren. Bem, os ídolos são supostamente fofos, então eles normalmente não fazem perguntas que provoquem reflexão, disse ela. E qualquer um pode perguntar. Perguntou Eren. A maioria são os telespectadores ou os membros da plateia. Depende de quem é escolhido, disse Ai. Quando Ai deitou o futon, sentou-se de joelhos e teve uma ideia. Fez um gesto para que Eren se sentasse à sua frente. Ele ergueu a sobrancelha e obedeceu. Então, vamos fingir que estamos na minha entrevista. Você é um membro da plateia e foi escolhido para uma pergunta. O que você perguntaria? Brincou Ai. Eren levou a mão ao queixo, tentando se imaginar como um fã de bacon machi e imaginando que perguntas ele faria. De que comida você gosta? Perguntou Eren, embora não tivesse certeza da pergunta. Ai riu, mas ficou um pouco decepcionada. Muitas pessoas fazem perguntas assim. Adoro qualquer tipo de doce, especialmente cupcakes e biscoitos pequenos com desenhos fofos. Ela inclinou a cabeça e sorriu com as mãos no colo, adotando sua persona perfeitamente. Eren ergueu a sobrancelha, começando a entender o joguinho. Ela queria que ele pensasse em uma pergunta única que outras pessoas não tivessem pensado antes em suas entrevistas. Qual é sua roupa favorita para cantar e dançar? Perguntou Eren. Qualquer coisa que tenha um desenho de coelho. Coelhos são tão fofos. Ela permaneceu no personagem. Essa era outra pergunta que as pessoas aparentemente fariam. A resposta dela foi rápida e instantânea, e Eren percebeu que não era exatamente a opinião dela. Ele não tinha dúvidas de que ela gostava de coisas fofas, mas suas respostas pareciam roteirizadas. No tempo que passaram juntos, Eren se perguntou se sabia o que Ai gostava de fazer. Ele presumiu que Ai não podia falar sobre os filhos, já que esse é um assunto tabu em sua área de atuação, então ele não podia falar sobre isso. Ele sabia que o café favorito dela era um latte gelado. Ela sorriu para ele enquanto ele pensava, achando tão fofo que ele estivesse entendendo o jogo, mas com dificuldade para pensar em uma boa pergunta. Ai praticou durante anos para garantir que suas respostas combinassem perfeitamente com sua persona. Ela duvidava que Eren conseguisse inventar algo único. Você já escalou uma montanha? Perguntou Eren. Escalou uma montanha?
Perguntou Ai para confirmar. Sim, você já escalou uma. Ele perguntou novamente. Essa é única. Poucas pessoas costumam fazer perguntas que não sejam relacionadas a ser um ídolo ou algo a ver com o que ela mais gosta. Então, ela realmente teve que pensar, mas imediatamente adotou sua persona novamente. As meninas e eu fizemos uma vez, como um presentinho depois de um show, escalamos o Monte Fuji. Vimos muitos bichinhos fofos também, disse ela. Eren sabia que ela havia acrescentado aquilo porque isso mantinha sua personalidade inocente, então ele continuou com a linha de questionamento. O que você viu quando chegou ao topo? Gostou da vista? Perguntou Eren. Sim, a vista era tão bonita. Principalmente com o sol nascendo sobre a baía de Zagami. Ela disse. Por que você quis escalar a montanha? Por quê? Ai realmente precisava pensar sobre isso. Ela não podia dizer exatamente que era obrigada a ir, já que todos queriam ir, pois poderia parecer que ela estava reclamando, então ela teve que encontrar uma maneira de fazer disso uma ideia sua. Porque as montanhas são lindas. Ela sorriu, embora as rachaduras começassem a aparecer em sua personalidade. Você gostaria de escalá-lo novamente? Perguntou Eren. Na verdade, por mais linda que fosse a vista do topo, ela não queria fazer aquilo de novo. Era cansativo e exaustivo, principalmente no calor do verão, quando eles foram. Ela também tinha terminado um show no dia anterior, então suas pernas estavam gritando durante todo o caminho. Qualquer oportunidade de ver coisas bonitas vale a pena. Ela teve que recorrer a uma mentira, já que não conseguia ser honesta. Agora, se você não fosse um ídolo, você gostaria de escalá-lo? Disse Eren. Não. Ela suspirou como uma risadinha. Eu odeio escalar montanhas. Eren atrapalhou a performance dela. Ninguém nunca pergunta como ela se sente nas entrevistas ou por que ela faz certas coisas. Normalmente, as perguntas giram em torno de suas próprias noções preconcebidas sobre a persona de ídolo dela. É uma pena, eu adoraria escalar uma montanha, disse ele com um pequeno sorriso. Então você pode aproveitar todos os insetos e o suor. Ela riu. Já fiz coisas piores quando estava no corpo de cadetes. Pelo menos 2 vezes por semana, marchávamos com mochilas pesadas na encosta, do lado de fora da nossa base, disse Eren. Lembro que você descreveu uma montanha como rochas gigantes que levam dias para serem escaladas. Ai mudou de ideia, não querendo falar sobre seus dias como criança soldado. Sim, acho que seria incrível, disse Eren com um olhar distante. Lá estava, aquele olhar inocente e fofo que Eren tinha quando imaginava algo que o inspirava. Aquele mesmo olhar que ela via na praia, aquele olhar de completa inocência infantil que contrastava com seu rosto taciturno de sempre. Por mais fofos que fossem aqueles olhos, ela queria que eles se concentrassem mais nela. Queria que ele a olhasse com o mesmo espanto. Ai sentou-se de joelhos e inclinou-se para a frente, querendo beijá-lo. Queria beijá-lo novamente enquanto o momento era propício e enquanto ele tinha aquele olhar distante nos olhos. Eek! Ai gritou quando Eren se sentou e a empurrou para trás, ficando em cima dela. Ai usou as mãos para tentar empurrar o peito de Eren para fazê-lo gozar, mas ele agarrou seus pulsos e prendeu seus braços acima da cabeça. O peso dele quase a esmagou, e ela ficou quase apavorada com o que estava acontecendo. Por um momento, ela se lembrou de Kamiki e da única vez que passaram juntos. Como ele tinha a mesma ousadia e a forçava a fazer aquilo. Como ela se lembrava de estar machucada e dolorida por causa da brutalidade dele. Ai imaginou que uma garota que gostasse de ser rude gostaria dele, mas foi demais para ela e, em parte, levou ao término. Mas isso parecia diferente. Ai se lembrou de que, quando Kamiki prendeu os braços dela acima da cabeça, ele colocou todo o seu peso nos pulsos dela, causando pressão e dor. Eren, porém, envolveu os pulsos dela com os dedos, de modo que seu peso repousasse sobre os nós dos dedos. Ai sentiu pressão, mas não dor. Por um momento, ela tentou se soltar, mas Eren era forte demais. Ela estava completamente indefesa e incapaz de escapar. Eren podia fazer o que quisesse com ela, e ela não conseguia escapar. Ela estava apavorada. Mas, estranhamente, também de alguma forma excitada. Essa sensação de impotência era relaxante. Como se ela gostasse quando Eren a segurava e pegava o que queria. Ela sentiu Eren se inclinar para a frente, e Ai ficou ainda mais apavorada. Ele ia beijá-la, e ela não sabia se estava pronta. Embora já tivessem se beijado antes, ela estava apavorada com o que aconteceria. Não tinha certeza se queria. No entanto, seu beijo não veio. Ai olhou para o rosto de Eren, que estava neutro, e ele tinha os olhos fechados. Ele ficou parado ali, como se estivesse esperando por algo. Ai entendeu o que ele esperava. Ele aguardava a confirmação de que era isso que ela queria.
Ela percebeu que ele queria que ela desse os últimos 10%, que lhe pedisse permissão sem dizer uma palavra para continuar com aquele planos de ação. Ai sentiu que se levantasse a cabeça para beijá-lo, abriria uma porta que não se fecharia. Ela não tinha certeza se Eren pararia, e não tinha certeza se ela queria que ele parasse. Naquele momento, Ai se sentiu segura. Embora estivesse indefesa em seus braços e completamente à sua mercê, sabia que ele não a machucaria. Essa sensação era nova, como ela se sentia assustada e desamparada, mas segura e até um pouco animada. Era uma mistura de emoções contra a qual ela não conseguia lutar. Então, ela estendeu a mão e o beijou, fazendo com que qualquer hesitação nas ações de Eren desaparecesse. Ai se sentiu incrível. O brilho que sentiu ao se deitar no futon nos braços de Eren era único e novo para ela. Ela se sentia tão segura e, ao mesmo tempo, amada quando estava nos braços dele. As roupas de ambos estavam no chão ao lado do futon, e a única cobertura era o cobertor que ia até os ombros. Ambos estavam cobertos por uma fina camada de suor devido à diversão que acabaram de ter, e ambos recuperavam o fôlego. Ela se lembrou de que, com Kamiki, ficou machucada no final da primeira e única vez. Ele era muito bruto e não se importava se ela gostava. Simplesmente fazia o que queria e lhe causava dor. Ela imaginou que, se fosse o tipo de garota que gosta de sexo violento, talvez tivesse gostado dele. Mas a verdade era que Ai não gostava de sexo violento, pelo menos não do jeito que ele fazia. Eren era diferente. Ele era rude, mas nunca rude demais. Começava devagar e a deixava se acostumar. À medida que se tornava cada vez mais rude com ela, Ai conseguia se adaptar, tornando-se prazeroso em vez de doloroso. Ele conseguia perceber facilmente quando ela demonstrava, sem dizer uma palavra, que ele estava exagerando ou de menos, e se adaptava de acordo. Itaí, Ai estremeceu quando Eren acariciou seu seio esquerdo. Desculpe, disse Eren com uma risada. Está tudo bem. Ela riu enquanto pegava a mão dele e a deixava descansar em seu seio direito. Ok, ele não era absolutamente perfeito. Ele apertou o seio dela com um pouco de força demais em um momento e ela já sentiu um hematoma se formando. Ele ficou um pouco animado e diminuiu o passo quando percebeu o erro, o que também a frustrou um pouco, pois ela não queria que ele diminuísse o passo naquele momento. Embora ele tenha ido um pouco longe demais naquele momento, ainda foi meio fofo, já que ele ficou um pouco animado demais. Quanto à segunda vez que fez sexo, Ai se sentiu completamente satisfeita. Embora ela se sentisse um pouco preocupada. Talvez fosse bobagem pensar nisso, especialmente porque Eren pediu em casamento, mas será que ele a deixaria agora que conseguiu o que queria? Será que ele a deixaria agora que ela não tinha mais nada para lhe dar? Ela ouviu em relacionamentos anteriores que alguns caras iam embora logo depois do sexo, ou que o relacionamento deles mudaria e eles perderiam o interesse pelas namoradas aos poucos. Era um pensamento assustador, e Ai tinha medo de mencionar. O que houve? Eren perguntou a ela. Agora que você sabe. Ela corou. Esse é o seu ídolo ou você está realmente envergonhada por termos feito sexo? Perguntou Eren, e embora ele estivesse atrás dela, ela podia sentir seu sorriso irônico. As mulheres japonesas deveriam ter vergonha de sexo, seu baca. Ela olhou para trás e o encarou. É o que nos torna o melhor tipo de mulher, brincou ela com uma voz arrogante e brincalhona. O que isso realmente significa? Perguntou Eren. Baca significa idiota. Ela riu. Mei disse que muitos ocidentais gostam quando uma garota fala isso. Sério? Eren perguntou. Sim, isso e chamar seu namorado de senpai ou algo assim, ela disse. O que isso significa? Perguntou Eren. É só um termo que usamos às vezes, embora tenha se tornado um fetiche em animes. Ela deu uma risadinha. Isso é estranho, disse Eren. Ou, quando uma garota faz isso, Ai virou a cabeça para olhar para Eren. Ara, disse ela com uma voz profunda, porém madura. Não entendi, disse Eren com uma sobrancelha levantada. Ai suspirou e relaxou nos braços dele. Mei estava tão enganada sobre os homens ocidentais, ou talvez fosse só Eren. Aparentemente, nenhum dos truques da febre amarela de Mei funcionou com ele. Ela ainda não consegue acreditar que Mei tenha dito isso. Então, qual era a sua preocupação? Perguntou Eren. Ah, certo. Agora que fizemos sexo, você não vai embora, né? Ela perguntou timidamente. Essa é uma pergunta idiota, disse Eren. E? Ai virou a cabeça para olhar para ele novamente. Eu pedi para casar com você, você acha mesmo que isso mudaria alguma coisa? Perguntou Eren. Não seja um baca, disse ele. Ai teve que tapar a boca para conter o riso quando ele a chamou de baca. Era tão aleatório vindo dele, mas acalmou-a. O sotaque dele é horrível. Obrigada, Darwin. Ela riu.
Claro, senpai, disse Eren. Ai riu de novo quando ele usou o termo incorretamente. Normalmente, em um relacionamento, o cara era o senpai. No entanto, ela sabia que ele não sabia disso. Talvez ela o deixasse continuar usando, era fofo. Como uma criança que não sabe falar direito. Ei, mamãe, estou com-se. A porta se abriu quando Aqua entrou. E, Ai tentou fazer alguma coisa. N não se preocupe. Aqua fechou a porta. Por estar tão machucado, ele não conseguiu tomar um copo d'água à meia-noite ao acordar, então precisava da ajuda de Ai. Ele imaginou que também poderia agir como uma criança, já que havia prometido começar a fazer isso. Ao acordar, ele se perguntou por que ele e Ruby estavam dormindo no quarto principal, mas presumiu que Eren e Ai queriam conversar ou algo assim. Aparentemente, eles conversaram muito mais. Ele ficou tão feliz por estar dormindo, já que realmente não queria ouvir ninguém fazendo sexo no quarto ao lado. Bom para eles. Ele vai voltar a dormir com sede. Ai, porém, riu baixinho enquanto o filho fechava a porta. Não havia como ele entender o que estava acontecendo sendo tão pequeno. No entanto, ele agiu de forma estranha, como se soubesse o que estava acontecendo. Ela simplesmente não sabia como explicar por que ela e Eren estávamos juntos na cama. Felizmente, o cobertor os cobria. Eren, porém, cobriu o rosto com a mão. Ele sabia que Aqua entendia perfeitamente o que estava acontecendo, mas decidiu não tocar no assunto. Levante-se, eu preciso colocá-los em uma cama confortável, disse Ai. Claro, disse Eren. Ai teve que fazer uma faxina rápida de madrugada, já que precisava trocar os lençóis do futon antes de colocar as crianças nele. Ela lavaria a roupa no dia seguinte e compraria um lençol novo. Você pode dormir no futon com a gente, disse Ai. Vocês são basicamente da família agora, disse ela. Está tudo bem, disse Eren. Aqua ainda está machucada e eu não quero acidentalmente dar uma pancada nele ou algo assim, disse ele honestamente. É verdade, vou limpar aqui. Pode arrumar o seu sofá, disse Ai enquanto terminava de vestir o pijama. Ela realmente se sentia como uma esposa agora, tanto quanto uma mãe. Era uma sensação boa. Ela está agindo diferente, comentou Nino quando Ai entrou no estúdio com um sorriso extraordinariamente feliz. Você não está brincando, disse Mei Mei. Você acha que ela saiu com um garoto ucraniano? Perguntou Nino. Provavelmente. Mei Mei deu de ombros. Ai estava terminando seus alongamentos e cantando uma música para si mesma, aparentemente mais feliz do que as meninas jamais a tinham visto. Não era sua atuação normal. As meninas conseguiam perceber quando umas das outras estavam atuando ou não. Mas Ai estava diferente de antes. Como era de se esperar, Aqua estava no quarto com a irmã, já que Ai deixou claro que não deveria sair do lado dela a menos que ela estivesse a trabalho, como entrevistas e coisas do tipo. As meninas se encantaram com o pobre garoto, tentando fazê-lo se sentir melhor após seu encontro com a morte, embora isso o irritasse um pouco. Ei, Ai, aqui, disse Ari. E aí, meninas, prontas para começar o ensaio? Perguntou Ai. O presidente disse que precisava conversar conosco antes de começarmos. Algo importante, disse Mei Mei. Sério, sobre o quê? Perguntou Ai. Não sei, ele está mantendo isso bem quieto, disse Ari. Você acha que algo está por vir além do domo? Perguntou Watanabe. Duvido, ele normalmente envia e-mails com esse tipo de coisa, disse Ai. Descobriremos quando ele chegar, disse Mei Mei. E você, Ai, como está Aqua? Perguntou ela. Ele está bem, disse Ai, embora estivesse muito insegura. Você não parece ter tanta certeza, disse Ari. É que ele parece diferente ultimamente, disse Ai, mantendo a voz baixa para que o filho não pudesse ouvi-la. Ele está bem. Você precisa de um tempo para levá-lo ao hospital? Perguntou Mei Mei. Podemos dizer ao presidente, não, ele está bem fisicamente, é só o jeito como ele está agindo, disse Ai. Você acha que ele está agindo diferente? Perguntou Watanabe. Sim, ele está diferente. Ele começou a me chamar de mamãe com mais frequência e até tem agido de forma mais carinhosa ultimamente, disse Ai, com a voz cheia de preocupação. Isso não é uma coisa boa? Perguntou Nino. Normalmente, eu ficaria feliz, mas é uma mudança tão repentina. Ele ainda tenta agir estoicamente, mas está mais carinhoso. A única vez que ele me chamou de mamãe foi depois que nos conhecemos, sabe? O rosto de Ai ficou azedo. Sim, ele. Mei Mei olhou feio, irritada depois de saber o que seu ex fez. Ele me implorou para nunca mais vê-lo, e estava com muito medo. Foi a única vez que me lembro dele me chamando de mamãe, disse Ai. Então, você acha que ele está com medo agora? Perguntou Mei Mei. Sim. Ai assentiu. Ele só demonstra carinho quando está com medo de alguma coisa ou triste.
Estou preocupada que ele possa estar mentalmente apavorado agora. Isso é terrível, disse Watanabe tristemente. Não sei o que fazer, disse Ai, triste. Quero que ele fique bem seguro, mas estou com muito medo do que esse acontecimento fez com a saúde mental dele. Principalmente porque ele foi atacado pelo próprio pai. Tenho certeza de que ele está apenas com medo e tentando se aproximar para receber amor. Acho que é normal, então, contanto que ele receba amor de você, acho que ele ficará bem, disse Nino. Ser espancado quase até a morte pelo próprio pai não é normal, Nino, disse Watanabe. Ele está se aproximando, então pelo menos mostra que está encontrando conforto em você, certo? E eu não sei, disse Ai, triste. Não sei o que fazer. Estou pensando em contratar um terapeuta para ajudá-lo a lidar com esses sentimentos, disse Ai. Ótima ideia, disse Meimei. Acho que um pouco de terapia seria bom para ele, principalmente depois disso e de toda essa coisa da Yakuza. Eu simplesmente não gosto da ideia do meu doce bebezinho perder a inocência, disse Ai. Não quero que ele cresça amargo e raivoso, ou assustado e tímido. É por isso que um terapeuta é uma ótima ideia, que o interrompeu. Você precisa de um especialista para garantir que ele cresça de forma saudável e normal. Nenhum de nós teve que lidar com algo assim. É verdade. Ai cresceu como uma mãe abusiva, mas sua mãe nunca tentou matá-la. Bater nela. Sim. Degradá-la emocionalmente. Sim. Mas ela nunca tentou matá-la. Ai sempre soube que um pai abusar de uma criança era possível. Ela mentiu para si mesma, dizendo que Kamiki jamais faria isso, mas, no fundo, sabia que até pais podem ser abusivos. Mas como é possível que um pai olhe para o filho conscientemente e pense em matá-lo? Como? Felizmente, como Aqua era tão jovem, ele não quebrou nenhum osso nem sofreu nenhum dano grave. Pelo menos, nada que não pudesse se curar em 1 ou 2 meses. Ela ficou muito feliz por ele ser tão jovem, porque ele se recuperaria rápido e seu corpo é flexível o suficiente para absorver a maior parte do dano. Ainda assim, ela não tinha certeza de que tipo de cicatrizes emocionais isso deixaria nele. Ei, chefe! Watanabe cumprimentou Saito e Miyako quando entraram na sala de dança. Olá Miyako-san. Ruby ligou. Olá, Ruby-chan. Miyako sorriu de volta para ela. Oi. Aqua copiou Ruby de forma entusiasmada, fazendo o coração de Ai se partir ainda mais ao ver o quão diferente ele estava agindo. Ela não conseguia acreditar que sentia aquilo, mas desejava que ele voltasse à sua atitude normal e estoica em vez de agir como uma criança. Isso a tranquilizaria mais. Miyako-san, você precisa tomar cuidado com ramen. Meimei deu uma risadinha. Você está começando a engordar. Seu ídolo maldito. Os olhos de Miyako se contraíram diante da franqueza do jovem ídolo. Estou grávida. E as meninas gritaram, até mesmo Ai. Você está grávida. Meimei gritou. Há quanto tempo você sabe? Ari gritou. Isso é maravilhoso. Takamine gritou. Sim, minha esposa está grávida. Saito lançou um olhar furioso. É quase como se casais casados pudessem às vezes ter um bebê. Mesmo assim, isso é incrível. Disse Meimei. Eu não esperava que vocês dois tivessem filhos. Eu também não, disse Saito. Foi um choque enorme. Você vai ficar com ele? Perguntou Ai com um sorriso. Nós conversamos sobre isso, e sim. Vamos manter. Miyako sorriu enquanto esfregava delicadamente a barriga. Ela sabia que basicamente tinha garantido que qualquer presente que aqueles kami lhe dessem estava fora de seu alcance. Mesmo que se divorciasse de Saito e procurasse um ator jovem e bonito, não havia como encontrar alguém que quisesse lidar com uma mãe solteira. No entanto, sua opinião sobre isso mudou recentemente. Depois que Ai e as crianças quase morreram nas mãos daquele fã maluco, Miyako começou a perceber o quanto se via como uma espécie de segunda mãe para as gêmeas. Se algo acontecesse com Ai, Miyako sentia que teria adotado as gêmeas e as criado como se fossem suas. Então, ela pode ter tido algumas noites de sexo desprotegido para engravidar do marido. Apesar da postura normalmente calma dele, ela percebeu que o marido estava animado. Ele já encomendou berços e roupinhas em azul e rosa, caso seja menino ou menina. Este bebê não foi realmente planejado por ele, mas ele estava animado mesmo assim. Mas não era sobre isso que precisávamos conversar, disse Saito. Eu preciso que vocês se sentem. O que foi? Meimei perguntou, pegando uma cadeira junto com as outras garotas. Eu tentei tudo o que pude, tentei mesmo. Ele parecia cansado. Cansado e exausto. O que foi? Perguntou Ai. Ele fechou os olhos, respirou fundo para se acalmar e pegou o celular para mostrar às meninas. Ruby e Aqua também foram até o celular para ver o que estava acontecendo.
Ai de Bekomachi tem um filho. Ai prendeu a respiração. O quê? Meimei gritou, levantando-se da cadeira. Como eu me esforcei muito para trabalhar com a polícia depois que a Aqua foi atacada, disse ele. Implorei que não divulgassem o incidente em um boletim de ocorrência, e eles concordaram em não noticiar. Mas fãs dedicados já desenterraram as informações disponíveis publicamente e juntaram as peças. Ai sentou-se na cadeira, paralisada e aterrorizada. Ela não sabia o que isso significaria não só para ela, mas para o resto do grupo Idol. Tivemos toda a nossa agenda do mês cancelada porque as pessoas estão cancelando nossos eventos. Além disso, perdemos o Tokyo Dome. Miyako olhou para baixo, triste sem saber o que dizer às meninas que trabalharam tanto para chegar onde estão. Ai teve que conter as lágrimas. Ela trabalhou tanto durante anos, ela e as outras meninas, e a culpa foi toda dela. Foi ela quem decidiu ser ídolo e mãe. Ela sabia que seria impossível esconder esse fato. Por causa dela, as meninas, pare com essa linha de pensamento. Meimei gritou para Ai. O quê? Perguntou Ai. Nada disso é culpa sua. Ela disse. Então, pare de achar que você é o culpado. Quer dizer, ela meio que tá aí. Nino gritou quando Watanabe a beliscou. Na verdade, eu corria o mesmo risco, já que sou uma mulher casada, disse Meimei. Então não ouse achar que a culpa é sua por escolher ser feliz. Não importa de quem é a culpa, disse Saito, triste. Isso não muda o fato de que a Bekomachi está arruinada. E uma controvérsia como essa pode me custar as Strawberry Productions também. Quer dizer, há algo que possamos fazer? Perguntou Meimei. Não, ninguém está disposto a trabalhar conosco com algo assim, disse ele. Além disso, as pessoas também estão juntando as peças de que Aqua era o mesmo garoto que foi esfaqueado por aquele cara da Yakuza, e agora estão culpando-a por usar o próprio filho para obter compaixão. Eu nunca faria isso. Disse Ai. Não importa, disse Saito. Controvérsias normalmente não são verdadeiras, e estamos sendo atingidos por muitas delas. Aqua sentiu vontade de se bater. Estava furioso por não conseguir lidar com Hikaru de forma mais discreta. Sabia do risco e estava completamente irritado consigo mesmo por não ter previsto os planos de Hikaru. Agora, por causa dele, Ai foi exposto e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Mamãe, o que vai acontecer? Ruby perguntou. Não se preocupe, Ruby-chan, mamãe pode ter que se aposentar em breve. Ai tentou sorrir. Não. Ruby gritou. Pense nisso, isso significa que posso passar mais tempo em casa com você. Ela tentou chegar a um acordo com a filha. Mas não é justo que você tenha que desistir por nossa causa. Isso é estúpido. Você é incrível, mamãe. Ruby tentou argumentar. Ruby, pare, disse Aqua. Essa é sua fala. Ruby se virou para Aqua, mas sua voz morreu imediatamente. Ruby. Não diga isso. Ai disse a filha. A última coisa que Ai queria era que Aqua atribuísse aquele evento traumático à sua carreira agora destruída. Ela se recusava a deixá-lo se culpar. Ela culparia qualquer outra pessoa. Ela mesma, Kamiki, qualquer um. Não ele, não com o quão vulnerável ele era. Ruby reagiu com tristeza, mas entendeu que, se Aqua não fizesse o que fez, Ai poderia estar morta. Por mais que amasse a mãe como um ídolo, preferia que ela estivesse viva. Aqua sentia a mesma coisa. Por mais que ele se sentisse mal por arruinar a carreira dela, pelo menos ela estava viva. Não me importa de quem é a culpa e, para ser sincera, eu jamais culparia nenhuma de vocês, disse Saito. Independentemente das circunstâncias, eu sou a gerente de produção e presidente. Sou a única responsável por tudo o que acontece nas Strawberry Productions. Então, a culpa recairá sobre mim, e me recuso a deixar qualquer uma de vocês sofrer por isso. O que vai acontecer conosco? Perguntou Nino. Você terá que encontrar outra agência, seguir carreira solo ou encontrar trabalho em outra área. Não há mais nada que eu possa fazer. Foi uma pílula difícil de engolir para todas as meninas. Algumas delas estavam com Bekomachi desde os 12 anos e agora estavam perdendo essencialmente o que parecia ser uma família. Seguiu-se um silêncio, e as demais meninas ficaram tristes. Meimei ficaria bem, ela tinha um marido bem-sucedido e planejava largar tudo de qualquer maneira depois do domo e se tornar dona de casa. As outras garotas eram desconhecidas o suficiente para provavelmente encontrarem trabalho em outro lugar. Mas sem a Ai, elas teriam dificuldade para crescer tanto quanto cresceram com Bekomachi. No entanto, ninguém sabia o que aconteceria com ela. Com a gravidade da controvérsia e sua fama anterior, levaria um tempo para que ela desaparecesse. Mesmo assim, eles estavam apavorados com o que aconteceria com Aqua e Ruby, já que agora todos sabiam que Aqua era filho dela. Ai adorava ser ídolo, e foi divertido enquanto durou.
Mas agora, ela precisava sobreviver a isso para garantir que tudo caísse sobre ela e não sobre seus filhos. Toque, toque. Eu pego, Saito suspirou. Ele se levantou e foi até a porta, pensando que poderia ser Eren, já que ele normalmente vem ver Ai de vez em quando. Sim, Saito congelou de surpresa. Oi, prazer em conhecê-lo, disse um membro da Yakuza, aquele que atacou Ai. Ele estava parado bem na porta. Trouxe presentes, disse ele, erguendo uma pistola. Fim da parte 38.